E sobre esse assunto, a gente conversa hoje com o secretário de Estado da Saúde, o doutor Marcos Pacheco. Tudo bem? Bom dia. Bom dia, Kate. É um prazer estar aqui com vocês, mais uma vez. Mais uma vez, e que bom. Então, doutor Marcos, a gente está vendo essa problemática, a gente está vendo tantos números, a cada dia que passa, esse número só aumenta. Saiu um dado novo agora que apresenta mais de 200 casos. Como é que isso está sendo visto pelo governo do estado, de forma muito específica pela Secretaria de Saúde? Na realidade, Kate, nós temos que nos preparar para cuidar dessas crianças. O grande desafio do governo do Maranhão hoje é nós nos prepararmos para cuidar dessas crianças. Nós estamos inaugurando agora, na próxima semana, um centro de referência para fazer esses primeiros atendimentos dessas crianças, porque esse cuidado... Aqui em São Luís. Aqui em São Luís. Obviamente que esse cuidado não é só nesse centro, porque esse cuidado ele tem que ser lá na cidade da própria criança, porque ela não vai poder ficar vindo e voltando sempre. Então, este centro ele é um centro irradiador de qualificação de pessoal. Nós vamos atender as crianças, mas nós vamos também qualificar as pessoas para que façam isso lá mesmo, na residência, no município dessas crianças. Ou seja, profissionais que vão ser multiplicados aí para que eles possam estar na sua cidade fazendo esse trabalho. Multiplicadores de conhecimento e de informações importantes. Mas esse centro vai ser um centro de referência aqui no Maranhão, que vai ser hospedado aqui na capital. Exatamente. Vai funcionar ali onde antigamente funcionava a Benedito Leite, que foi para a Coab. Sim. No térreo da maternidade Benedito Leite vai funcionar um projeto que a gente chama de projeto Ninar. Ninar com duas alusões, Ninar de cuidar das crianças, mas Ninar também porque lá funciona um núcleo interdisciplinar de atenção a essas crianças. Então a ideia é dar segurança para a família. Lá é multidisciplinar por quê? Porque lá vai ter o neuropediatra, lá vai ter o neurologista, lá vai ter o pediatra, o psicólogo, para dar essa atenção, esse suporte às famílias, sobretudo às mães. Vai ter assistente social para ver a questão do benefício dessa criança, porque ela tem direito já por lei a um benefício. Então, é toda uma estrutura que vai cuidar, né, dessa situação no seio das famílias. Doutor Marcos, a gente sabe aí, o senhor falou uma palavra muito interessante, eu acho que ela é realmente decisiva nesse processo todo, a questão do cuidar, né? Porque são famílias que estão extremamente já afetadas com tudo isso, porque cai de paraquedas, se descobre, enfim, são crianças, são famílias, muitas delas aí de classe muito baixa, que não sabe lidar ainda com o problema, então você precisa entender o que está acontecendo ainda para poder começar a operacionalizar, ou seja, o cuidado mesmo. A gente tem dados, doutor, que apontam aí que São Luís hoje lidera esse número, mas também vários municípios do nosso Maranhão aí também estão apresentando. Como fazer com essas crianças que hoje, a gente ainda não tem essa referência do hospital, mas como é que está sendo visto isso hoje lá nos interiores? Nós, desde que o problema foi detectado, nós descentralizamos isso. Nós hoje temos em Caxias, em Imperatriz. São regionais? Regionais e em algumas cidades que tem tomografia, já um fluxo de entrada dessas crianças. Por que tomografia? Porque o diagnóstico, a confirmação do diagnóstico depende de um exame de imagem. Eu posso saber que a criança nasceu com microcefalia apenas medindo o perímetro cefálico, mas para eu relacionar essa microcefalia com Zika virose, com Zika vírus, eu preciso fazer um exame de imagem deste crânio. Se a criança tiver até 3 meses, o exame de imagem pode ser uma ultrassonografia transfontanela, que é até mais simples. Mas se a criança tiver acima de 3 meses, porque muitas dessas crianças, Kate, eu descubro depois que ela já nasceu. Verdade. Ela nasceu, alguém mediu, mas eu perdi. Vamos dizer assim, essa criança ela nasceu num município muito pequeno, a mãe não teve condições de vir. Então ela está oculta. Nós precisamos resgatar essas crianças. E muitas das vezes esse resgate, né, essa busca ativa, só se efetiva depois de 3, 4 meses. Porque ela está longe, a gente não consegue localizar, o endereço é impreciso. Então, a gente tem toda essa logística que isso dá um trabalho muito grande. Então, a tomografia então, é o exame padrão ouro para fazer esse diagnóstico. No entanto, a gente está trabalhando com tudo que tem. Então, onde tem tomografia, a gente está descobrindo uma criança, por exemplo, que ela mora perto de Colinas, 5 Colinas tem tomografia, ela vai para lá, faz o exame, aí vem para cá já com o exame
Pronto, que é para a gente agilizar. Agilizar. Olha só, gente, a informação ainda, ela é muito, mas, gente, ela é muito importante, mas, infelizmente, ainda está distante. Se você só sintonizou agora aí a sua TV, olha, hoje a gente está discutindo aqui sobre a microcefalia, que, na verdade, a gente tem percebido aí um desdobramento muito grande com relação à informação ainda, inclusive no meio médico, de descobertas constantes. Então, é causada pelo mosquito, né? Da dengue, que aí causa pelo menos umas 4... Ele é o vetor do vírus. Exatamente. Né? E aí causa pelo menos 4 tipos de doenças. Uma delas é a Zika vírus, que está aí afetando tanta gente, inclusive as mulheres grávidas. Hoje, doutor, a gente tem aí um percentual nesse perímetro que, de acordo com esses números nacionais, hoje ainda a gente pode falar que aquela medição é de 32 centímetros? Não, houve uma redução, né, para crianças do sexo masculino passou a ser 31,9, crianças do sexo feminino 31,5, mas na realidade, Kate, o importante, eu até pessoalmente acho que a gente deve manter essa de 32, porque é uma medida exata. Além do mais, você vai ter depois que confirmar isso pelo exame de imagem. Então, a medida do Ministério, ela atende a uma reivindicação da OMS, porque as medidas da OMS sempre foram essas que o Ministério está adotando agora. A OMS é a Organização Mundial de Saúde. Sim. Então, o Ministério agora ele resolveu articular, aglutinar a medida da OMS. Mas, de qualquer maneira, ou 31,9 ou 32, 1 milímetro de diferença não vai alterar. Fato. Então, eu acho que é importante que, inclusive, a gente tem também que saber aproveitar essas situações de crise que nós estamos vivendo. Nós estamos descobrindo, então, no Brasil, não só no Maranhão, que muitas crianças com microcefalia estavam ocultas. Por quê? Porque nasceram com a cabecinha pequena, mas ninguém deu importância, não era tema que estava sendo divulgado, não era tema de agenda. Exatamente. E aí as mães muito pobres, as famílias muito carentes, foram cuidando de sua criancinha dentro das suas possibilidades. Agora, essas crianças estão surgindo, estão ressurgindo. Umas já com 1 ano, outras com 8 meses. E aí, por isso é que eu digo para você que nós precisamos preparar a rede estadual para cuidar dessas crianças. E um exemplo disso é a inauguração de um centro de reabilitação que nós fizemos agora no último sábado em Barra do Corda. Nós inauguramos um centro de especialidade médica e dentro do centro de especialidade médica nós criamos um espaço de reabilitação, um ginásio e um espaço próprio para crianças. Para quê? Para que as crianças com microcefalia, quer seja de Zika vírus ou não, ou crianças com alguma distrofia cerebral, quer seja provocado pela Zika vírus ou não, tem aquele espaço como um espaço de cuidado. Pegando esse gancho ainda desses espaços que estão sendo aí montados, digamos assim, ou aproveitados. Isso. Eu soube na semana passada, eu achei super interessante, um projeto de vocês que dá conta dos hospitais de Campana, é isso? É isso. Então, eu inclusive fiquei naquela dúvida, será que esses hospitais, que são aqueles hospitais que são montados em determinadas regiões, exatamente, são bem propícios, né, doutor? Eles também vão servir como esse suporte, principalmente no interior do estado, doutor? Na realidade, Kate, todo equipamento de saúde, ele tem que hoje levar isso em consideração. Quer seja um posto de saúde, tem que absorver essa ideia. Isso que você colocou que para nós é fundamental, a ideia do cuidado. Chegou, é com a gente, né? Não é falar, olha, você não pode estar aqui não, vá para determinado... Chegou, é conosco. Nós temos que preparar a nossa rede para que chegou, seja conosco. Aí nós é que vamos dizer, sente aqui, vou lhe explicar, vou conversar com a senhora. A ideia do acolhimento ela é fundamental na saúde. Então, a mãe ela tem que sair ou de um posto de saúde, ou de um centro de saúde, ou de um centro de especialidade, ou de um centro de reabilitação, ou de um hospital de pequeno, médio ou grande porte, já com o seu fluxo definido, o dia e a hora que ela vai ser atendida e onde ela vai ser atendida. Porque isso é fundamental. Se você me perguntar, já está assim? Não, mas é a nossa meta. Em grande parte das nossas unidades, isso já existe. E naquelas que não são nossas, que são municipais, nós estamos trabalhando para que também seja procedido desta forma. Olha, eu fico imensamente feliz de ouvir isso, porque eu acho que quando a gente fala de saúde, é necessário primeiro haver essa conscientização de que quem está precisando do serviço precisa desse cuidado, precisa dessa atenção, precisa entender o que está acontecendo consigo para poder começar a tomar aí as medidas mais racionais, né? Porque, por exemplo, a gente toma um susto danado, né? Tá com esse problemaço aí, você sabe, na sua família, sei lá,
E aí você fala, meu Deus, como é que vai ser? Vamos cuidar da cabeça dessa pessoa primeiro, né? Claro. Vamos saber o que está, como ajudar a informação chegar e aí a partir daí ter esse recurso que o senhor nos colocou aqui. Aí você coloca uma coisa fundamental, a informação é tudo. Se nós tivermos a informação, e essa informação não é só para as famílias, é para os profissionais também, né? Nós precisamos ter informação, precisamos ter postura acolhedora, isso é fundamental. Você lembrou e frisou com muita pertinência, essas mães elas chegam muito fragilizadas e a gente precisa, inclusive, elevar a autoestima dessas mães. Essas crianças com microcefalia, a gente tem feito acompanhamento de algumas aí no Hospital Juvencio Matos e a gente percebe claramente que há uma distinção do ponto de vista neuropsicológico da criança com paralisia cerebral, por exemplo, da criança com microcefalia. A criança com microcefalia ela é um pouquinho mais ativa, isso significa dizer que ela vai responder melhor àquilo que a gente chama de estimulação essencial, que é o que vai acontecer nesse centro de reabilitação, mesmo com as criancinhas pequenas. Oh, meu Deus! E que os pais vão ter que aprender para poder fazer no dia a dia das suas crianças aí, porque o cuidado ele é continuado, ele não é eventual. A estimulação ela é continuada, é todo dia, toda hora, a todo momento, de qualquer maneira, dentro das condições que são indicadas pela equipe multidisciplinar, que inclui um terapeuta ocupacional, um fisioterapeuta, um fonoaudiólogo, um nutricionista e o neuropediatra. Caramba, então é uma equipe. E essa equipe, inclusive no de Barra do Corda que nós montamos recentemente, só está faltando o neuropediatra, mas os outros já estão todos lá à disposição de alguma família que precise. Olha, doutor Marcos, eu quero dizer que a gente está nessa luta, estamos juntos. Queria colocar, inclusive, o nosso programa à disposição para as informações pertinentes. A gente chega aí ao interior do estado e, mais uma vez, a informação ela precisa chegar. Né, para poder acalmar os corações das pessoas que precisam dessa informação. Eu lhe agradeço imensamente por ter vindo aqui e saído um pouco da sua rotina para atender ao nosso pedido. Eu é que agradeço e mando um abraço a todos os telespectadores do seu programa. Um grande abraço a todos e que Deus nos abençoe. E se você tem dúvidas ainda, que eu tenho certeza que deve ter, 8404-2409, manda pra gente, que daí a gente encaminha aí para a assessoria da Secretaria de Saúde e, dependendo do retorno, a gente manda para você para não ficar sem responder aí a sua dúvida, tá bom?